Bem-vindas e bem-vindos. Eu queria explicar um pouquinho por que a gente está fazendo essa série, né, de encontros virtuais, especialmente para quem não vem acompanhando, né, os encontros que aconteceram antes, inclusive para quem não está ainda no grupo do WhatsApp e tem interesse em participar desse grupo de engajamento, que a gente vem discutindo vários assuntos relacionados à mobilidade a pé, e também estamos passando informes, né, sobre essa agenda. Aí, se possível, Arthur, coloca o link do formulário para o pessoal preencher, que ainda não está no grupo do WhatsApp, mas tem interesse em participar. Então, bom, tendo em vista, né, as eleições municipais que estão previstas para acontecer desse ano, e considerando esse um momento oportuno, né, para a gente ampliar a discussão sobre mobilidade a pé, a gente iniciou, né, Corrida Amiga e Cidade Ativa, a terceira fase do projeto Como Anda, no meio do ano passado, que ele tem nessa fase o objetivo de fortalecer as organizações que querem defender a mobilidade a pé. Então, para isso, fizemos um mapeamento, um reconhecimento das experiências existentes que atuam, né, com advocacy, ativismo, e nas suas várias formas, né, assim como o caso de urbanismo tático, que é por meio de cooperação técnica com o poder público. Então, a gente fez um mapeamento dessas iniciativas e, a partir delas, né, nós chegamos a 30 casos, selecionamos 5 para fazer entrevista aprofundada, né, com a ajuda da consultoria do Flávio, que muitos de vocês devem conhecer. E com a ajuda de vocês, né, muitos estão aqui presentes hoje nesse webinar, que deram entrevistas, nós geramos alguns relatos que vai sair em breve numa publicação com as táticas, estratégias, ferramentas que identificamos nessas ações. Então, entendemos que esse é o momento para compartilhar esses aprendizados e, quem sabe, animar mais gente também a defender a mobilidade a pé nas eleições deste ano. Não só nas eleições deste ano, mas, enfim, que comece a atuar no tema de forma mais efetiva. E, além disso, nós temos também os posts, né, que estamos soltando nas redes sociais, e os webinários também, né, que é uma forma de apresentar as pessoas protagonistas desses casos, contem para a gente, né, como que tudo isso aconteceu. Então, esse é o 4º webinar que estamos fazendo, e nele vamos abordar dois casos da publicação. Um deles é o de ruas abertas, né, e o outro de urbanismo tático. Então, as possibilidades de transformação desses espaços são várias, né, seja através da reprogramação da rua, da operação, das intervenções físicas temporárias ou permanentes, e essas mudanças elas podem vir de fora, por pressão da sociedade civil, ou de dentro, através dos convênios de assistência técnica, né, entre o poder público e as instituições, que transformam, então, esse modo de operar do planejamento das ruas. Então, hoje estamos aqui com algumas protagonistas das iniciativas de urbanismo tático e da Paulista Aberta, que serão apresentadas pelo Victor Andrade, né, quem não conhece o Victor, do Lab Mob da UFRJ, que com muito carinho, né, a gente, nossa, fica honrado também com a sua presença, Victor, e que você vai mediar a sessão de hoje. Então, com a palavra, o Victor. Muito obrigada novamente, pessoal. Bem, boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui hoje. Super obrigado ao Como Anda, especial aí ao Arthur, a Silvia e a Gabi pelo convite. E é uma honra estar aqui mediando essa mesa com esse super time. Quando eu li a lista do super time, uau, realmente são referências nesse movimento de planejamento e intervenção para o pedestre. Antes de começar, eu estava aqui refletindo e, não sei, há 2 anos atrás, quando a gente sentava à mesa para debater urbanismo tático, intervenções de projeto para o pedestre aqui no Brasil, a gente sempre trazia muitas referências de fora. E assim, eu vejo o grande salto qualitativo e quantitativo que nós demos aqui no contexto brasileiro nesse sentido. E aí eu repito, eu acho que a Silvia ela destacou muito bem, que nós temos aqui protagonistas desse processo. Né? Nós temos 4 protagonistas desse processo aqui presentes nessa mesa e que mostram como a gente tem, já ao longo de anos, mas principalmente nesses 2 últimos anos, uma construção de um arcabouço muito forte nesse trabalho. E isso me deixa muito feliz. Obviamente que essa construção
ela é muito... há muitos desafios, muitos acidentes e muita instabilidade, né? E a consolidação desse processo é muito difícil. E aí vai ser muito bom escutar a experiência de vocês e também pensar em relação ao futuro, como nós vamos lidar com todos esses desafios, apesar de tudo que nós já construímos, né? Desde a questão da cultura de planejamento, visão de cidade, né? Da construção desse processo bottom-up ou top-down, e também estamos aí no meio dessa pandemia do coronavírus. O que significa isso para o planejamento das cidades? O que significa isso para os pedestres? Enfim, sem mais delongas, eu vou fazer aqui a apresentação desse super time. A gente vai ter primeiro 2 falas mais focadas no programa Ruas Abertas, na Paulista Aberta, né? Primeiro com a Letícia Sabino, fundadora e diretora do Sampapé. Depois a gente vai ter a Ana Carolina Nunes, diretora da Cidade a Pé, a Associação pela Mobilidade a Pé de São Paulo. E aí, logo após, nós teremos mais 2 falas sobre urbanismo tático para a segurança viária. Primeiramente, a Hanna Machado, coordenadora de urbanismo e mobilidade da Vital Strategies, e depois a Dani Hope, gerente de transportes ativos do ITDP Brasil. A Hanna, na verdade, é Harkushin, não sei se é Machado, enfim, Hanna Harkushin Machado. Não sei se eu falei direito, Hanna. Enfim, eu vou então passar a palavra para Letícia primeiro, correto? E aí são 7 minutos para cada uma de vocês. E eu vou ser chato com o tempo que foi solicitado. Vou contar aqui. É isso aí. Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigada pela apresentação, Sil e Vitor. Obrigada aí pelo convite. Por favor, me controle, porque eu gosto muito de falar desse assunto. Então, é difícil até falar nesse pouco tempo, mas acho que só queria, antes de entrar no caso em si, falar um pouco do momento que a gente está vivendo. Já vou compartilhar a apresentação, mas eu acho que a gente está num momento em que favorece muito as discussões com relação à abertura de ruas, ao urbanismo tático, porque a gente precisa de respostas muito rápidas nas cidades agora, para a gente lidar com esse momento que estamos vivendo e dos próximos anos, né? E aí, inclusive, a gente chega a ver, por exemplo, casos na Nova Zelândia, que criou-se um fundo de investimento a intervenções de forma muito rápida e tática, e é muito bom ver que algumas das soluções que eles vão financiar lá na cidade são de abertura de ruas e de pintura, enfim, de tudo isso que a gente pretende apresentar aqui agora. Então, o que a gente já vinha fazendo, de repente, se tornou mais urgente e mais atual. Mas entrando na Paulista, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só ver se vai dar certo, vocês me avisam. Para contar um pouco desse caso. Tá, não sei quem estiver vendo, se puder só me avisar se está passando aí a tela. Acho que ajuda. Sim, certinho. Tá. Obrigada, gente. Então, enfim, o caso da Paulista Aberta, só para resgatar, como eu sou fundadora, enfim, e diretora do Sampapé, a gente tem 2 frentes de atuação, que é promover a cultura do caminhar e humanizar as cidades, e a abertura de uma rua numa cidade, que é você ressignificar o espaço viário para usufruto das pessoas, ainda que seja de uma forma temporária, é uma forma dessas 2 frentes se encontrarem de uma maneira, assim, muito feliz e muito forte, conseguir promover as 2 coisas em uma e de uma forma rápida. Então, é muito importante que as cidades consigam pensar nessas linhas. O caminho, enfim, em si, a gente costuma dividir em 3 momentos diferentes, um de inspiração, de ideação, né, porque essa rua, se já existia uma demanda, se existia essa cultura, essa possibilidade. Depois a gente entra numa fase, efetivamente, da mobilização e da criação, de fazer incidência, de fazer pressão para conseguir conquistar essa abertura de rua. E, por fim, uma fase de manutenção, que digamos que ela vai até agora, que é depois que essa política foi conquistada, como a gente continua evoluindo a partir dela e se atualizando, porque a cidade vai mudando, as dinâmicas vão mudando, inclusive esse momento que a gente está vivendo agora, em que o programa está paralisado. Então, brevemente da inspiração,
acho que teve, enfim, várias ações na própria rua, e um momento de tentar ressignificar e reconquistar os espaços públicos da cidade, que vinha acontecendo lá desde 2012, por aí. Então, aqui exemplificando Praia na Paulista, nos Dias Mundiais Sem Carro, que tinham essa ideia de reocupar aquele espaço. Outro momento muito importante, as Jornadas de Junho, em 2013, em que entrou na pauta, né, a discussão sobre mobilidade urbana, sobre cidade, e as manifestações acontecerem principalmente, terminarem ou começarem na Paulista e terem esse caráter de ter o uso da rua de outras formas. E aí, efetivamente, a mobilização, que ela vem quase que um ano depois das Jornadas de Junho, isso também é importante, esse tempo de maturação, e como ela se dá. E a mobilização, ela principalmente, enfim, vem de uma junção do Sampapé com a Minha Sampa, a gente, acho que com o desejo, com o conhecimento, com a vontade de fazer esse tipo de transformação na cidade, e a Minha Sampa como uma plataforma e uma organização que tinha os caminhos para alcançar a gestão pública e fazer a incidência. E quando a gente começa a traçar essa estratégia, que acho que é importante falar que ela não foi muito bem traçada, era mais ir apagando fogo, enfim, respondendo, e agora que a gente consegue olhar para trás e estruturar isso como uma estratégia, que inclusive essa aqui é a importância de passar depois isso como conhecimento, ou fazer outras incidências e pressões, mas a gente basicamente percebia que a gente estava atuando em três linhas principais, uma de fazer essa pressão direta com a gestão pública, outra de uma construção de um imaginário, porque a gente estava reivindicando, pedindo algo que não era imaginado antes na cidade, era uma transformação que era difícil das pessoas visualizarem, e por fim, um alcance, apoio da mídia para a gente um pouco a bolha do que teria acesso das nossas organizações, e isso chegar para um grupo maior na cidade, essa ideia e esse apoio. E aí, nesse sentido, a pressão, a gente tinha duas formas principais, que uma era a pressão online, por essa ferramenta que chamava panela de pressão, mas enfim, tem o Avaz, tem várias outras formas que chegam um e-mail para quem toma decisão na cidade, para saber que existe essa demanda, e também alguns encontros pessoalmente com os tomadores e tomadoras de decisão para ir ganhando espaço e chamando atenção para isso, inclusive de forma pública. Depois, nessa frente mais de rede imaginário, a gente precisava que mais pessoas imaginassem isso, pensassem junto com a gente, e para isso a gente começou a fazer ocupações no espaço público, organizar eventos aos domingos, ainda que só utilizando o espaço da calçada, mas como uma forma de pessoas irem ocupar aquele espaço de uma forma lúdica e trazendo como em outras cidades, em outros lugares, isso já acontecia, então que a gente não estava falando de nada de outro mundo e que era possível ver outras cidades e outros exemplos, inclusive para imaginar aqui. E aqui são algumas fotos, enfim, dessas primeiras ocupações, em que foi também o momento da gente ir articulando uma rede e chamando outras organizações para trazerem suas atividades, para fazerem pesquisa. Então, a Cidade Ativa teve uma atuação muito importante, depois nesses momentos de ir perguntando para as pessoas as percepções. Aqui tem, né, um ping-pong, que era portátil, que era trazido para as pessoas pararem e conseguirem jogar ping-pong no meio da rua, que até então era um pouco impensável. E a gente tinha esse lugar um pouco simbólico ali de ocupar, que também chamava a atenção. E depois dessas várias ocupações e a gente ir construindo essa rede, teve a questão que eu falei da mídia, de também ir publicando isso e ganhando, né, reverberar na Folha, enfim, na grande mídia para chegar para mais gente, no Estadão. E a gente chega realmente na criação, que foi feita a partir de testes, e testes em que a gente, na verdade, chamou de testes, sem a gestão pública estar chamando de teste. Acho que isso também é uma parte muito importante, em que, por um momento em que foi inaugurada a ciclovia na mesma avenida, na Avenida Paulista, ia ter muitos ciclistas ali para inaugurar, porque era uma ciclovia muito simbólica, ia ter que fazer um bloqueio viário por segurança dessas pessoas, e aí a gente consegue, de alguma forma, chamar isso de teste, articular de novo todos esses grupos que faziam atividades lúdicas e mostrar o que poderia ser uma avenida aberta para o uso das pessoas todos os domingos, como isso podia acontecer, inclusive fomentando que acontecesse mais essas atividades de permanência do que só atividades de fluxo. Letícia, e aí a gente tem... Tá bom, eu vou já finalizar.
E aí a gente tem 2 testes, isso também foi muito importante, porque a obra da ciclovia foi inaugurada em 2 partes, a gente acaba tendo 2 oportunidades de testar a avenida aberta, e como vocês podem ver nas fotos, estava muito, muito cheio, e realmente essa lógica da permanência, ela aconteceu de uma forma muito natural. E aí a gente tem esse teste primeiro em junho, e 2 meses depois, o segundo teste, em que a gente também nota, percebe que a CET, de alguma forma, já está fazendo algumas adaptações para ver qual que é a praticidade disso acontecer. E aí, a partir desses testes, também tem mais uma atuação muito forte da mídia, de rebater alguns argumentos contrários, em que depois, enfim, a gente pode contar mais, espero que o caso conte mais, em que a questão, por exemplo, aqui, que era muito forte dos hospitais, ou dos comerciantes, enfim, a gente gerando dado para embater esses argumentos contrários. E aí a gente, felizmente, tem uma sinalização positiva da prefeitura, que a gente até chama que a prefeitura abraça a iniciativa e anuncia que vai começar a fazer. E aí acho que a partir disso até eu já passo a palavra para a Ana, para ela continuar, a partir do momento em que a prefeitura abraça, que a gente acha que já ganhou isso, e na verdade entra numa nova etapa da incidência e da mobilização. Mas só antes de passar, só gostaria de recomendar esse documentário que chama Pessoas ou Carros, em que eu e a Ana, a gente participa contando esse histórico, então, para quem quiser também ver mais detalhes, consegue acessar aí. E também que, a partir disso, foi o momento da gente ter muitos outros resultados de articulação em relação com a gestão pública e criação de outros espaços de participação. Então, passo para a Ana, mas também fazendo um convite de que a gente, nesse momento, está fazendo uma nova mobilização para usar os espaços da rua durante a pandemia para mobilidade ativa, então também convidar para que as pessoas se juntem, assinem, de novo, estamos usando a mesma estratégia de pressão online, mas que também pensem em fazer isso nas suas cidades. Já vou parar aqui de compartilhar, que a Ana continua essa história. Com você, Ana. Obrigado. Ana, a bola é sua agora. Tá. Tava esperando você falar, Vitor, que aí começa o cronômetro. Bom, gente, vou continuar aqui, então, que a Letícia começou. Primeiro, eu pedi desculpas por não trazer a apresentação nem compartilhar a tela, eu só consigo participar via meu celular, então ia ser muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, então a gente tem acho que no Brasil inteiro, né, saiu muitas notícias sobre esse lance da abertura da Paulista Aberta, então a gente teve esse momento em 2015, quando aparentemente estava sendo bem sucedido e, de fato, começou a Paulista Aberta a funcionar todos os domingos, né? E o resultado foi muito positivo porque as pessoas abraçaram muito rápido e ela começou a ser ocupada muito rapidamente. Então, a nossa dúvida, enquanto agente de mobilização, era como que era o caminho para fazer para institucionalizar isso, para que tivesse alguma permanência, enfim, para que isso não fosse tão temporário, que não acabasse tão rápido, né? Então, a gente tentou detectar quais eram as perspectivas de continuidade da Paulista Aberta a partir da conjuntura. Então, a gente estava no final de 2015, o ano seguinte, 2016, era ano eleitoral. Então, aí isso já nos acende um alerta de que era preciso ter algum mecanismo para firmar o programa para que ele continuasse independente do que acontecesse nas eleições. E, além de tudo, tinha uma pressão muito grande no Ministério Público, que acabava sendo um agente que pressionava para que o programa não acontecesse, ou acabava buscando ou colocando várias barreiras, né, para a Paulista Aberta. Uma das barreiras que era colocada pelo Ministério Público, eles abraçaram o argumento dos nossos opositores, que era de que a Paulista Aberta não acabava sendo uma priorização do centro em detrimento da periferia, porque tem, de fato, uma falta de áreas verdes e áreas de lazer em bairros periféricos da cidade. Então, em um dado momento, a prefeitura, quando ela fez a audiência pública para falar sobre a Paulista Aberta, ela decidiu que ia fazer essa audiência pública para discutir ruas abertas por toda a cidade de São Paulo, e fez em todas as subprefeituras da cidade, que são como se fossem as nossas prefeituras
regionais. Então, a gente entendeu que tentar manter a Paulista aberta junto com o programa de ruas abertas seria o caminho mais acertado, primeiro porque a gente ia deslocar o conflito, não ia ser só num lugar, na Paulista, que é um lugar onde mora gente com muito dinheiro, que é um lugar que é uma avenida muito simbólica, mas também ia aproveitar para discutir isso sobre a reutilização do viário e democratização do espaço viário em vários lugares da cidade. Então, a gente se articulou para pressionar pela criação de um decreto que permitisse a institucionalização do programa Ruas Abertas, com esse nome, inclusive, Programa Ruas Abertas. Então, a gente teve meio que dois caminhos. Um de tentar abordar e tentar chegar no prefeito mesmo, porque a gente entendia que o prefeito precisava abraçar isso. E, por outro lado, também coletar evidências que nos ajudassem a mostrar como que isso podia ser melhorado. A gente detectou que as ruas abertas, elas não estavam funcionando plenamente pela cidade. Tinham várias coisas que podiam melhorar. Aí a gente convocou uma rede de voluntários para nos ajudar a conseguir entender o que estava acontecendo no programa Ruas Abertas por toda a cidade. Então, se de fato ele está acontecendo, se de fato a CT está indo lá fechar as ruas para os carros, se estão sendo oferecidas atividades, se as pessoas estão participando, tentando nos levantar vários desses elementos. E preparamos um documento e a gente queria apresentar esse documento para o prefeito, para usar isso como argumento para que fosse feito um decreto e fosse criada uma política pública que pudesse ser permanente a partir disso. A gente fez de tudo, inclusive abordou pessoalmente o prefeito, Fernando Haddad, quando ele foi fazer o discurso de abertura do Festival Bicicultura, que era um festival enfim, dos movimentos cicloativistas do Brasil inteiro, que estavam em São Paulo, e a gente foi bem sucedido a partir dessa abordagem e conseguiu ter uma reunião com o prefeito, apresentar, e a gente foi com um argumento muito claro: olha, a gente acredita que precisa ter algum mecanismo de institucionalização que seja um decreto. E a gente ajudou a construir o decreto a partir da construção de um comitê que reunia entidades da sociedade civil que acompanhariam, ajudariam a fortalecer esse projeto. Primeira coisa, por que um decreto e não lei? E eu acho que é importante a gente conhecer bem como funcionam os mecanismos para a gente tomar essas decisões. O decreto parece uma boa, porque o decreto ele é uma coisa mais rápida e que ele pode ser alterado com mais facilidade. E como a gente está falando de uma coisa que é totalmente nova para São Paulo e que as referências não eram... A gente não tinha tanta referência sobre como fazer isso pela cidade inteira, então que o decreto seria um caminho mais rápido e que talvez fosse melhor do que lei, do que tem um processo legislativo mais longo e que acaba sendo muito estanque, né? Acaba demorando muito mais tempo. Tanto que, no final da gestão, foi aprovada uma lei de ruas abertas, só que até hoje ela não foi, esqueci o nome disso, regulamentada. Então, na prática, não está valendo. E, por fim, eu acho que é bom destacar que, assim, nesse caminho, a gente foi vendo várias maneiras, né? Então, como a Letícia já colocou, como criar imaginário, então, mobilizar pessoas para criar experiências que ajudem a cativar as pessoas, e, principalmente, a gente construir bem os argumentos, né? Então, mapear quais são os argumentos que são contrários ao que a gente está propondo, e como que a gente pode desmontar esses argumentos com coisas que nós mesmos podemos levantar. Então, por exemplo, tinha um argumento de que o comércio era prejudicado, e como a Letícia mostrou ali a manchete, o que a gente fez, se mobilizou para tentar, nós mesmos irmos falar com os comerciantes que abriam de domingo para entender a opinião deles, e a partir disso produzir alguma informação que pudesse dizer, olha, esse argumento não vale, né? E assim, nem sempre a gente consegue levantar dados, evidências com um baita rigor metodológico, porque a gente não tem ferramentas, não tem tempo. Mas mobilizando os atores certos, né, a gente consegue construir algumas coisas que nos ajudam a melhorar esses argumentos. E a gente sempre tem que estar pronto para negociar e expor nossos argumentos. Eu acho que isso é fundamental, porque a partir do momento que você vai e aborda o prefeito, o vereador, o promotor, quem quer que seja, o tomador de decisões, para trazer para essa negociação, você tem que estar pronto para a negociação, você tem que saber quais que são os argumentos, como que você vai rebater eles, quais os elementos que a gente tem para fazer essa defesa. Então, isso nem sempre é fácil, mas aí eu acho que quanto mais pessoas que estão determinadas e engajadas a ajudar nesse processo, melhor, porque um vai amparando o outro nesse processo de negociação, né? E a gente também não esquecer, gente, que ninguém precisa ser
mega especialista, enfim, eu não sou engenheira, não sou arquiteta, eu sou jornalista de formação e politóloga, e me embrenhei nessa, mas pela nossa experiência, nossas vivências na cidade já nos dão ferramentas suficientes para a gente conseguir debater sobre o que a gente quer para a cidade. E a gente precisa se encorajar a partir disso, porque senão a gente vai criar várias barreiras. Já eu não consigo debater isso porque eu não tenho essa formação ou porque eu não tenho experiência em relação a isso. Vou parar por aqui. Muito obrigado, Ana e Letícia. É bem inspiradora a fala de vocês, e é muito interessante que nas duas falas mostram que hoje a gente tem aí a Paulista Aberta, nós vivenciamos a Paulista Aberta, né, aos domingos, mas foi um processo muito longo, né, para a gente chegar onde chegamos, e toda a luta de vocês e todas as pessoas envolvidas nesse processo, né, construção de argumentos, produção de dados, convencimento, o papel da mídia junto desse processo, estão mostrando que qualquer estratégia de intervenção, ela leva tempo e demanda muito esforço. Então, muito importante esse momento aqui de troca de informações, troca de estratégias e como executar as nossas ações, né? Que estratégias nós podemos ter para executá-las, para otimizar nosso tempo, otimizar os nossos esforços. Muito bom mesmo, muito obrigado. Vou passar agora a palavra para Hannah, e a Hannah vai falar sobre urbanismo tático. Em seguida, eu passo a palavra para Dani Hope. Olá, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, super obrigada pelo convite. Só um minuto que eu estou só vendo se funciona aqui minha tela. Vocês estão vendo a apresentação? Ótimo. Bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês essa experiência. E acho momentos como esse tão ricos, né? Uma pena que a gente não pode estar junto no mesmo lugar. Estou imaginando a gente, enfim, num encontro no Mob Lab ou em algum outro lugar, vendo os rostos de todo mundo, mas devido às atuais circunstâncias, cá estamos. Mas, bom, eu trabalho desde 2015 na iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito, que é um programa bastante grande que atuava em 10 cidades até o fim do ano passado, e a partir desse ano está atuando em 25 cidades com a meta de chegar a 30. Então, no Brasil, além de São Paulo e Fortaleza, a gente vai começar a atuar em Salvador e Recife. E a iniciativa Bloomberg é um programa da Bloomberg Philanthropies que é gerido pela Vital Strategies e que que financia e tem uma parceria com diversas organizações como a ANACTO, o WRI e tantas outras, em diversas áreas de desenho urbano e mobilidade, fiscalização, comunicação e dados e vigilância. E então, bom, entrando no assunto urbanismo tático, né? O urbanismo tático em si é um processo, uma receita relativamente simples, né? A gente está falando de materiais leves, né? Então, floreiras, tintas, cones, com bom planejamento, permissões e pessoas engajadas, né, nesse aspecto. E eu trouxe até aqui essa foto que é a primeira, um retrato Desculpa, eu tenho uma apresentação super visual, e eu queria saber se todo mundo aqui está vendo a minha apresentação, porque, às vezes, enfim, agora estou no dilema, será que eu começo a descrever as fotos para ser mais acessível, ou se eu for só falando, tá bom. Então, qualquer coisa, vocês me interrompam, hein? Porque pode ter alguém aqui com deficiência visual, eu, às vezes, esqueço e vou só usando... Desculpa. Oi? O Lucas acabou de botar no chat que ele possui deficiência visual, então seria bastante legal se você descrevesse um pouquinho. Tá. Foi o que eu imaginei, porque a imagem dele apareceu para mim, e daí eu falei, gente, eu preciso descrever melhor as imagens. Então, bom, Vitor, me ajuda a controlar o tempo, tá?
Então, nessa foto aqui, são algumas das pessoas que participaram da primeira intervenção temporária que a iniciativa fez em São Paulo, foi lá em São Miguel. Essa é parte das pessoas, né? Sempre que a gente fala de intervenção no espaço público, a gente envolve muitas e muitas e muitas pessoas, e isso é muito importante colocar aqui, porque não são só aqueles que fizeram o projeto, ou que fizeram a intervenção no dia, mas isso implica numa série de procedimentos e aprovações que a gente precisa ter em mente, que são processos demorados. Então, por mais que a receita seja simples, né, a gente está falando de elementos simples, toda a construção disso é bastante complexa. Bom, em 2015 e 2016, a gente muitos atores, muitas pessoas desenvolvemos um projeto lá em São Miguel de redução, já que é uma área calma, né, que está planejado, aliás, está em obras agora, por meio da reforma de calçadas. Então, a gente resolveu, a gente participou de um projeto no último ano da gestão Haddad, e a gente resolveu fazer uma intervenção de urbanismo tático em novembro de 2015, ciente da mudança da administração, ciente da mudança de gestão, para mostrar que, independente de quem estava ali no comando, nós, enquanto organização, enquanto programa, continuávamos apoiando esse projeto, e a gente queria engajar a comunidade para isso. Então, essa intervenção que vocês estão vendo aqui, uma transformação de uma rotatória lá no centro, no coração de São Miguel, foi feita em 5 horas, a gente chegou lá às 5 da manhã, às 10 da manhã estava montada, e era um sábado, e todo mundo passou por lá e ficou encantado com, enfim, toda a transformação. Os dados que a gente coletou, né, antes e durante a intervenção mostram para a gente que mesmo com intervenções muito leves, materiais muito leves, a sensação de segurança ao atravessar a rua mudou completamente. Então, antes a gente tinha 60% das pessoas que se sentiam inseguras, e durante a intervenção, 40%, 50% das pessoas se sentiam muito seguras. Então, uma inversão total, o gráfico mostra bem essa inversão da pirâmide. Bom, a gente também teve uma redução nas velocidades. Eu trouxe mais detalhadamente 2 impactos, né? A gente mediu uma série de coisas, inclusive a satisfação, mas eu trouxe só sobre São Miguel esses 2 pontos, porque eu acho que eles demonstram, exemplificam, na verdade, essa questão chave, que é usar o urbanismo tático enquanto ferramenta para catalisar transformações, engajando a comunidade, testando o projeto, engajando, eu falei engajando a comunidade, mas também engajando o poder público, né? Nesse momento a gente estava engajando a própria CT, a própria subprefeitura, e trazendo argumentos, coletando métricas para defender o projeto. Então, isso aconteceu em 2016. Em 2017, nós, com a presença super forte do ITDP, também participamos de um evento cujo chamariz foi a Bienal de Arquitetura daquele ano, mas que a gente trabalhou muito com a Prefeitura de São Paulo, a subprefeitura, algumas oficinas, e fizemos, então, essa intervenção no centro de Santana, que também é uma área calma, ou está se tornando, né, uma área mais calma, esperamos que de 40 km por hora passe a ser 30 km por hora, e que teve as intervenções tornadas permanentes com tinta ainda, então um material muito, uma implantação muito rápida, né, de ser feita, que às vezes não garante 100% a acessibilidade, mas, por outro lado, você não cria conflitos com a infraestrutura existente, porque sempre que a gente fala, por exemplo, de ampliação da calçada na esquina, tem um conflito grande com questões de drenagem. Então,
Bom, no ano seguinte, José Bonifácio, 2018, o panorama se inverteu. A gente foi convidado pela CET para apoiar um projeto que estava em desenvolvimento pela CET, das Rotas Escolares Seguras, compartilhando com eles nosso conhecimento, qual tinta usar, como que poderia ser o projeto, como engajar, quais oficinas. Então, isso mostrou para a gente que esse modus operandi, assim, o uso do urbanismo tático enquanto ferramenta de transformação do ambiente construído, de certa forma foi incorporado nos procedimentos internos, né? Perfeito, Vitor. É importante lembrar que, assim, o urbanismo tático, acho que eu sempre faço duas ressalvas quando eu falo isso, de incorporar o urbanismo tático enquanto modus operandi, que são, primeiro, o urbanismo tático é um meio, não um fim, então o que a gente quer, de fato, um ambiente construído com qualidade, então a tinta, a floreira, o cone é um meio para se chegar nisso, e o segundo ponto é que é muito importante ter alguns projetos, tipo, casos, né, casos que ajudam a mudar uma visão sobre a cidade, enfim, catalisar transformações. Mas o processo de urbanismo tático feito em sua completude, de engajamento, de transformação leve, depois da implementação, ele pode ser muito oneroso. Então, é importante também que o poder público e que a gente também não se perca fazendo um monte de intervenção temporária, porque isso consome muito recurso, consome muita energia. Então, é importante ter casos, mas isso não é um procedimento, não se tornar um procedimento padrão. Tem muitas imagens incríveis de todos esses projetos, mas eu não daria tempo de passar aqui. Eu vi que a Bibi já compartilhou aí inclusive um relatório. Bom, em 2018, a Associação Comercial, não a Associação Comercial, um coletivo de comerciantes de Pinheiros começou uma conversa com a subprefeitura e a CET para fazer uma transformação também na Rua dos Pinheiros. E nós fomos convidados para ajudar, então veio essa demanda que nessa etapa veio externamente até a prefeitura, foi um processo super bacana e a gente facilitou algumas reuniões, deu alguns toques, compartilhou nossa experiência e o projeto virou, aconteceu, né? E eu trouxe até aqui a capa da Veja São Paulo, porque foi muito simbólico que quando a gente já tinha feito a intervenção em São Miguel, Santana, José Bonifácio, mas quando foi em Pinheiros, isso ganha uma projeção, ganha um espaço na mídia que a gente nem podia imaginar. E, bom, a última experiência foi na Penha, no ano passado, e eu acho que foi das experiências a mais completa. Eu vou deixar a Dani contar mais sobre isso, e, por fim, eu só queria compartilhar esse slide de que você pode fazer uma estratégia tradicional de projeto, em que tem um desenvolvimento de projeto, uma apresentação para a comunidade, uma implementação, e uma estratégia participativa, que daí inclui aí como uma das etapas a intervenção temporária, mas você expande, explode esse cronograma, e eu acredito que o resultado ele é muito mais rico. Bom, com isso, obrigada, desculpa se eu me alonguei aqui. Obrigado, Hannah. Tema muito rico e muito complexo, mas muito inspiradora essa apresentação também. A gente passa agora a palavra para a Dani. Tudo bem. O desafio é falar de várias experiências em 7 minutos, mas não. Vamos lá, Vitor. Você vai ter que me cortar também, com certeza, mas eu vou compartilhar a minha tela aqui. Está indo? Vocês podem me confirmar se está indo? Ainda não. Opa, para mim está aparecendo. Espera aí. Então, de novo. Não foi? Porque antes foi. Aqui aparece. Ah, peraí. Deixa eu... O áudio está um pouco baixo. Vamos ver se agora vai. Agora está indo, Dani. Agora foi? Tá. Foi.
Bom, então também quero agradecer o convite e eu vou. A Hanna falou agora vou complementar a apresentação da Hanna. Ela falou sobre as experiências de São Paulo, onde o TDP foi um dos parceiros, e eu vou falar um pouco das nossas experiências em outras cidades, tá? E acho que só para começar, o ITDP é uma organização internacional que trabalha com mobilidade urbana sustentável. Tá? A gente tem um escritório no Brasil que é no Rio, e a gente vem, acho que a gente pode colocar aí como as primeiras ações temporárias a primeira sementinha de alguma ação temporária que a gente colocou, que a gente começou a trabalhar com esse assunto, foi em 2014, como eram exercícios dentro de capacitações que a gente estava dando para técnicos municipais em Florianópolis e no Rio. Então, durante uma manhã, a gente ia a campo com cones para mostrar para esses técnicos que não era assim tão difícil, para quebrar alguma resistência, sabe? Mostrar que redistribuir o espaço da rua era possível em algumas horas, que a gente podia testar projetos. Então, acho que era realmente mostrar o potencial daquela ferramenta, e aí eu acho que eu complemento o comentário da Hanna com essas imagens aqui, que eu acho que a fase que veio depois do urbanismo tático, já propriamente com tintas, com os cones, com vasos, com o mobiliário mais caro, aquilo ali eu já vejo como um evento que tem uma função um pouco diferente, é uma função de disseminação de um conceito, de uma capacitação maior. Só que eu gosto de trazer essas imagens iniciais porque o urbanismo tático ele é isso também, ele é aquela ferramenta de trabalho para o técnico, olha, a gente está desenhando esse projeto, vamos na rua e vamos testar, ver se ele funciona. Então, para a gente não esquecer dessa essência do teste, que é o urbanismo tático. Tá? E uma desses testes que a gente fez, a própria prefeitura levou adiante depois, e fez algumas pinturas. Então, e aí, quando chegou 2016 em São Miguel Paulista, a gente já tinha, eu acho que ali uma bagagem que a gente entendia o potencial daquele teste, como aquilo ali poderia funcionar como ferramenta de trabalho e de capacitação, e para realmente quebrar barreiras dentro dos municípios. Tá? Porque eu acho que o nosso trabalho, como a Silvia mencionou no início, vem de dentro para fora, mas não deixa de ser um tipo de um ativismo dentro do próprio governo. Né? A gente tem, acho que, uma ideia, normalmente, que as prefeituras são entes estanques, então a gente enxerga como um organismo único, mas a gente sabe que tem muita gente interessada em levar projetos adiante, e tem as barreiras, mas também acho que a tarefa de organizações como a nossa é encontrar essas pessoas e conseguir fazer com que essas ideias se disseminem dentro dos próprios governos. Tá? E aí veio Santana, que a gente já teve um processo, acho que mais estruturado e bem documentado, que ajudou na replicação desse mecanismo em José Bonifácio, em 2018. E fechado esse ciclo inicial em São Paulo, a gente tinha um objetivo de disseminar essa metodologia, esse conceito que a gente tinha desenvolvido em São Paulo, em parceria com outras organizações, para outras cidades no Brasil. Tá? E a gente começou pelo Rio, que é onde é a nossa sede. A gente trabalha sempre em parceria com o oficial, né, com os municípios, e o Rio é uma prefeitura que a gente é muito próximo, então a gente já vinha fazendo alguns trabalhos de caminhabilidade, mobilidade a pé aqui, inclusive o índice de caminhabilidade, né, Vitor, que a gente fez em colaboração com o Vitor. E a gente começou, então, a gente propôs, vamos fazer uma capacitação sobre desenho urbano, sobre moderação de tráfego, redução de velocidades, e que dali saia um projeto de uma ação de urbanismo tático, com esses que nasça dos próprios técnicos, esse desenho. Tá? E era um momento em que tinha uma proximidade entre a Sete Rio, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, e o urbanismo. Então, a gente, acho que, ajudou como a catalisar essa proximidade também. Então, dali saíram vários projetos, os técnicos foram divididos em grupos, se consolidou depois um GT interno, onde o projeto foi refinado, e aí a gente implementou essa imagem que vocês estão vendo, foi um projeto de 3 dias, e foi um processo de gestação aí de uns 9 meses. Então, em maio foi a capacitação, em novembro foi a ação, mas a gente já vinha conversando desde antes. E o que foi bacana é que, com a criação desse GT e com o entendimento, acho que aí vem a importância de ter exemplos locais. O exemplo de São Paulo, ele foi importantíssimo para a disseminação nas outras cidades, porque eu podia mostrar, olha, lá a gente reuniu tais secretarias, a gente chamou, a ativação cultural foi feita em colaboração com essas organizações, e de conseguir reunir os atores certos aqui também. Então, no fim, a gente tinha um grupo de
quase 50 técnicos, super engajados, todo mundo querendo fazer, todo mundo super empolgado com a possibilidade de ir a campo e fazer uma transformação com as próprias mãos. Tá? E foi realmente o que aconteceu, foi muito bonito. E a gente teve um debriefing depois dessa ação aqui no Rio com esses técnicos, e foi um consenso de que tinha sido uma experiência muito gratificante para todo mundo, alguns que nunca tinham imaginado essa possibilidade. A ação não foi implementada até hoje, mas a gente ainda acho que teve uma série de trocas de gestores, licenças, o projeto foi finalizado, tinha um orçamento fechado, mas não é uma transformação grande, então o custo não era tão baixo. E tá paralisado, mas a gente ainda não perdeu a esperança de que ele venha a ser implementado em algum momento. E aí, em 2019, a gente recebeu um convite da Prefeitura de Sorocaba para ajudar eles mais pontualmente numa ação que eles já queriam fazer. E foi fruto de uma capacitação também que a gente tinha feito um ano antes, mostrando os exemplos de São Paulo. Então, também foi uma ação que ficou um mês e pouco de pé, só que também por mudanças, lá mudou prefeito, mudou uma série de questões políticas que o projeto está parado agora, mas ele faz parte de uma revitalização de todo o centro, então foi um teste realmente, impulsionado pela própria prefeitura. E a última ação fora de São Paulo que a gente fez foi essa no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte. Lá a gente tem um relacionamento próximo com a BH Trans. Tá? Então, também foi uma escolha trabalhar em Belo Horizonte, porque a gente sabia que tinha uma abertura. Então, também a gente conhecia as pessoas que levariam esse projeto adiante dentro da própria prefeitura. E Belo Horizonte já vinha, desde 2014, tentando discutir áreas 30 e tentando implementar áreas calmas, só que o discurso sempre enfrentando muita resistência dentro da própria prefeitura e dentro da própria população. Então, a gente encontrou um momento ali que tinha o interesse do prefeito em trabalhar em áreas periféricas e no entorno de escolas. Tá? Então, a gente escolheu Cachoeirinha por isso, era uma área que tinha 3 escolas e mais um asilo, ali com um bairro residencial que é de passagem, que acaba funcionando como conexão entre 2 áreas, então tem um excesso de velocidade bem intenso ali, né, nessa rua que aparece na foto. E a gente foi uma ação de 3 dias, com a Associação de Moradores comprou a ideia, usou o espaço durante aquele final de semana. E ela foi imediatamente consolidada. Houve mudanças no projeto, a obra ainda não está terminada, mas ela não chegou a ser desmontada. O desenho que foi lá foi solidificado pela prefeitura com blocos de concreto. Tá? Então, ali naquela foto ali hoje já tem um ponto de ônibus que não tinha. Então, por mais que a obra ainda precise ser terminada e que tenha, acho que isso é uma discussão para uma discussão depois. Eu acho que o grande desafio dessas intervenções no Brasil hoje ainda é, no momento que a gente coloca elas de pé, como é que é a qualidade do desenho final. Então, por isso que eu concordo com a Hannah quando ela disse que ela não pode ser o fim, ela é o meio. Então, a gente precisa avançar com a qualidade estética. A estética é importante, aí, até pela apropriação do pedestre. O pedestre não vai se apropriar de uma área que ele entende que é desenhada para o automóvel. Então, é bem mais difícil que isso seja consolidado. Então, a gente precisa trabalhar. Só que eu acho que talvez a gente esteja chegando nesse momento agora, né? Depois de ter colocado uma série de ações de pé, a gente pode começar a discutir a qualidade. Acho que a gente não está falando de Fortaleza, porque eu acho que a gente não trabalhou em Fortaleza, mas Fortaleza é uma cidade que tem tentado avançar nesse sentido, por ter ações que partiram do próprio poder público, né? Então, acho que tocou meu apito aqui, Vitor, você ainda não me avisou que o meu tempo terminou. Então, acho que foi isso. Aqui eu tenho algumas lições, mas é para a gente discutir depois. Você tem 1 minuto, eu dei 1 minuto para todo mundo. Tá, então, mas eu acho que eu posso fechar por aqui. Eu acho que eu queria dar esse panorama bom, depois de Belo Horizonte, na verdade, esquecendo, a gente voltou para São Paulo e foi a ação da Penha, essa que a Hannah não chegou a falar, que foi, eu acho que para nós, hoje, o ITDP, a gente tinha esse projeto de 3 anos com ações temporárias que terminou, e a Penha foi a última intervenção que a gente participou, mas não deixou de ser gritante a diferença de evolução de metodologia entre São Miguel ou entre as experiências iniciais no Rio e Florianópolis com a Penha. A Penha, acho que foi a primeira ação que a gente conseguiu efetivamente envolver a comunidade no desenho do projeto.
tá? Então, a gente fez 3 workshops com a população, tipo, demos devolutivas para eles escolheram o projeto final. Depois a implementação teve mais de uma fase, teve uma fase que foi só com a rua sem pintura, para depois vir a pintura imobiliária, e agora a penha está sendo implementada, pelo menos parcialmente. Então ali eu acho que realmente foi um fechamento bacana, para a gente conseguir ver essa evolução de metodologia de ações, pelo menos das que a gente participou. Mas sim, eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda, e estamos aí na discussão para a gente continuar entendendo como que a gente evolui nisso. Eu vou fechar aqui. Ok. Dani, muito obrigado. Muito bom, muito rico. Principalmente nesse momento de isolamento, é tão bom estar aqui com vocês. Pessoas queridas e muito conhecimento, né, para se trocar e para absorver. E também muito bom vermos os exemplos da Paulista Aberta e São Miguel Paulista, porque são exemplos emblemáticos para o Brasil inteiro. São exemplos que tiveram força e reverberaram no país inteiro, né? E cidades do país inteiro, secretarias, técnicos ou organizações utilizaram esses exemplos como um cartão de visitas. Vamos fazer aqui também. Então, a força desses exemplos é muito grande. Eu acho que isso é importante de ser colocado. Como eles também, eu acho que eles criaram uma inflexão quando nós falamos de intervenção nos espaços das ruas para pedestres. Uma coisa que eu notei que foi super interessante falar daqui foi sobre a evolução de procedimentos metodológicos, tanto no processo quanto na avaliação de impacto. Eu acho que isso também é super importante de ser tocado aqui, como a gente, ao longo do tempo, foi refinando isso, mas ainda temos muito à frente. Outra coisa que eu achei super interessante foi sobre o urbanismo tático como meio e não fim, e que ele não deve ser um padrão. Isso é uma coisa que me preocupa e me angustia um pouco. Eu sou super a favor do urbanismo tático, mas não pode virar regra que intervenções para o pedestre sejam urbanismo tático, enquanto que intervenções para outros modos, elas são desenhadas de forma permanente, são 2 pesos, 2 medidas. Entendo que é um contexto, esse urbanismo tático deve acontecer em alguns momentos, alguns contextos, mas tomarmos cuidado disso não virar um mantra, e sempre quando formos fazer uma intervenção para pedestres ser urbanismo tático. Aqui também se foi falado muito de medir a importância de métricas para dar um retorno desse investimento público. Acho que isso para qualquer projeto com dinheiro público isso é importantíssimo, mas no nosso caso a gente precisa de dados para reforçar nossa narrativa e justificar, né? E uma coisa que a Dani falou que eu achei super interessante foi a gestação do projeto na Tijuca, de 9 meses. E o tamanho da equipe, né? Esses trabalhos são sempre trabalhos coletivos, né? A Letícia também comentou, a Hanna, a Ana, são sempre trabalhos coletivos envolvendo muitas pessoas. Isso também mostra a grandeza e a riqueza quando falamos de pedestres, como nós falamos da cidade democrática. E aí eu vou colocar aqui algumas questões para vocês. No meio, eu tentei evitar falar do coronavírus, mas é difícil. Mas assim, até trancado aqui dentro de casa. Mas essa pandemia, ela pode ser vista como uma janela de oportunidade de design para pedestres, quando nós fomos a campo novamente, nas nossas relações com o poder público, o poder privado, as associações, como a gente pode reconfigurar nossa narrativa, como a gente pode adaptar nossa narrativa para que, pós-pandemia, a gente tenha um trunfo na mão em relação ao planejamento para os pedestres, o desenho das cidades para os pedestres. Eu acredito que aí haja, sim, uma janela de oportunidade. Essa é a minha primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. A segunda questão é relacionada aos procedimentos metodológicos. Como? Eu já conversei algumas vezes até com a Hanna, com a Dani, mas como a gente pode, de fato, se estruturar ou criar um fórum, como a gente pode, de alguma maneira, criar
um procedimento mais sistematizado para essas trocas e para esse aperfeiçoamento? Ou será que cabe isso ou não? Tá? Então, são essas duas perguntas que eu queria passar para vocês agora nesse primeiro momento. Se vocês quiserem também comentar sobre outros assuntos ou levantar outras perguntas, tá bom? Aí a pergunta são para vocês 4. E aí vocês decidam a ordem. Pode ser o inverso também, ou melhor. Quem começa? Eu queria falar da primeira, mas primeiro eu queria saber se mais alguém queria falar da primeira. Eu quero falar rapidinho também, mas pode começar. Tranquilo. Ana, então você... Pode, Ana, mas acho que todo mundo quer falar também. Ótimo. Bom, então eu vou colocar o meu ponto de vista, enfim, que é um pouco sobre o que é janela de oportunidades, né? Esse termo, inclusive, tem sido usado, né, enfim, espalhado mais. Mas quando eu aprendi isso em ciência política, a janela de oportunidades, ela junta, de fato, como se fosse um alinhamento dos planetas, né? Tipo, tudo convergindo para que isso possa dar certo, mas ela não explica por que algo não deu certo. E aí, dentro disso, tem uma questão de você ter uma exposição do problema, você ter uma exposição de uma solução que ganha notoriedade e você ter um clima político que, de alguma forma, favoreça. No caso da Paulista Aberta, de fato foi isso, porque a gente tinha um clima político que favorecia pelo fato de a gente ter aqui um governo municipal que apoiava ações que visavam, de alguma forma, uma democratização do espaço viário. Isso, eu acho que é o nosso desafio nesse momento. Eu acho que nesse momento da pandemia, a gente está mais tentando ainda visibilizar soluções, mostrando que é certo. Só que, ao mesmo tempo, a gente está batendo cabeça sobre se isolamento social faz sentido ou não. Não que eu acho que tenha como dizer que não faz sentido, né? A gente está tentando provar que 2 mais 2 é 4. É o que a gente está vivendo nesse momento. E, infelizmente, politicamente, nas cidades, a gente vê que são poucos os municípios, principalmente de grandes cidades. Eu colocaria a Fortaleza como uma exceção, que os governantes, eles não se voltam não veem a mobilidade ativa como uma solução. Eu acho que o nosso desafio é mais, ao invés de ver isso tipo, como momento da gente fazer isso acontecer, é o de criar, tentar visibilizar a mobilidade ativa como uma solução. Enfim, agora eu vou passar para as pessoas que eu acho que devem ter um ponto de vista mais otimista que o meu. Tá ótimo, Ana. Obrigado. Dani, você falou que queria falar? Agora eu estou aqui pensando no que a Ana disse. Dani, coloca o seu microfone mais perto. Acho que eu concordo com você, Ana, que a gente está talvez eu esteja sendo meio poliana utópica aqui, mas eu gostaria de ver uma janela de oportunidade, sabendo ela não exista, mas eu gostaria de criá-la. Eu ainda não desisti de que ela pode aparecer, sabe? Eu acho que realmente eu não vi nenhum município no Brasil falando disso ainda, abertamente. Então, eu acho que a gente pode começar esse movimento hoje, aqui, agora. Mas eu ainda tenho, acho que, esperança de que acho que a gente está vendo aí uma série de cidades em vários lugares do mundo trabalhando nisso, abrindo espaço para bicicleta e para o pedestre, criando ciclovias e calçadas temporárias com cones, tipo, urbanismo tático total. Milão, acho que Londres anunciou também um plano bem ambicioso hoje, Montreal está fazendo muita coisa. Só para me lembrar teve o caso que a Letícia falou de Auckland também, então tem muita coisa acontecendo, que eu ainda espero que reverbere aqui, mas eu acho que não vai reverberar sozinho. Eu acho que a gente precisa agir para que isso aconteça. Mas eu acho que eu ainda não desisti, eu ainda tenho esperança de que porque vai ser necessário, eu acho que não tem... Qual é a outra solução? Assim, na minha presente, uma solução mágica. Eu acho que a gente realmente vai precisar abrir espaço para as pessoas se deslocarem de uma maneira com um suposto isolamento, né? Então, essa é a minha visão. Vou deixar outros falarem. Vou tentar também. Eu acho que
a gente está vivendo um momento que é muito importante como organizações e todos que estamos aqui, ainda mais mostrando exemplos, de mais uma vez a gente está muito ativo na nossa disputa narrativa, enquanto a gente ainda não consegue fazer do espaço, né? Eu acho que a gente ainda está limitado pelas gestões, mas que desde o início da pandemia que vem muito forte, acho que vem em muitos ambientes essa pergunta, e até um pouco o que as pessoas têm reagido, né? Se a gente vai fortalecer uma cidade do uso dos veículos individuais motorizados, porque isso representa uma proteção, então uma atitude mais individualista do que uma atitude mais coletiva. E eu acho que justamente essa transformação da cidade, ela vem nessa linha da gente conseguir mostrar que a gente precisa agir de uma forma mais coletiva, pensando num todo, inclusive porque moramos e defendemos ainda cidades densas, e de novo, né, também vencer essa disputa, por exemplo, que aparece muito, as cidades densas é um problema da pandemia, não, na verdade ela é uma solução, e a gente consegue numa cidade densa acessar tudo sem usar outros modos de transportes mais perto da residência, e aí algumas cidades, para além de só, acho que urbanismo tático, redistribuição da rua, estão reinventando também essa coisa da cidade a 15 minutos, da cidade caminhável, e de novo tentando vencer o discurso individual, que seria todo mundo pega o seu carro, sua moto e faz tudo dentro da sua bolha para ter o mínimo contato possível, ou se a gente vai reestruturar as cidades para que a gente mantenha um espaço seguro. E eu acho que é muito difícil falar uma coisa assim, até meio pós-pandemia, porque a gente ainda não sabe nem quanto tempo tudo isso vai durar, e até por causa de todo esse tempo, quais vão ser esses efeitos sociais e psicológicos em todo mundo. Então, acho que o discurso ele ainda é muito do agora, assim, e a gente precisa muito vencer, primeiro nesse campo um pouco narrativo, de informação, né, esse pensamento mais coletivo, urbano, para a gente conseguir efetivar nos espaços públicos. Eu também estou mais, assim, com a Dani, de ter esperança, acho que por isso que a gente está conseguindo agir nesse momento, de fazer pressão, inclusive a gente tem mapeado que outras cidades estão fazendo pressão, então Belo Horizonte, Curitiba e Brasília já estão, além de São Paulo, né, com umas mobilizações bem efetivas para pedir espaço viário para mobilidade ativa agora, e usando muito essa argumentação de que o mundo inteiro está fazendo isso, e os resultados no mundo todo, então acho que isso também favorece um pouco, e querendo ou não, eu creio pensar que esse ano eleitoral favorece também, porque ou as pessoas vão ter que agir agora para convencer, ou vão ter que agir depois que entrarem, enfim, eu tendo a crer que isso também pode ser um momento favorável para isso. Tá ótimo. Bom, se eu puder complementar... Pode. Tá. O Vitor, bom, eu acho que tiveram várias visões interessantes aqui, estou com a Ana de que a gente ainda não chegou numa janela de oportunidade, a gente tem uma oportunidade, mas tem desafios enormes pela frente, que é, por exemplo, manter a saúde do nosso transporte coletivo, né, começa por aí, é um desafio enorme que está na pauta do dia, e também usar, daí sim, como oportunidade, a necessidade de desaglomerar o transporte coletivo para fortalecer a infraestrutura de mobilidade ativa. E a gente, nesse momento que não tem veículos circulando, tem uma oportunidade enorme de implantar as faixas exclusivas de ônibus, né, porque é super barato e super rápido de fazer, e usar essa tática de urbanismo tático para ampliar as calçadas e ampliar as ciclovias, como a gente está vendo aí mundo afora. Daí, se me der um segundo, eu só queria compartilhar uma imagem que, assim, criando argumentos para a gente a favor da ampliação das calçadas. Eu estava conversando isso aqui com a Letícia, que essa imagem ela tem que acompanhar esse movimento que está acontecendo de pedir para ampliar o espaço da mobilidade ativa, que é um histograma da largura das calçadas na cidade de São Paulo inteira. Então, a gente vê, enfim, isso aqui está em construção ainda, foi feito a partir de dados do GeoSampa, né, da Prefeitura de São Paulo, e elaborado pelo Instituto Cordial, mas eu acredito que aqui a gente tenha, tipo, 2/3 das calçadas da cidade, acho que mais, eu usaria dizer até que, assim, 3/4 das calçadas das cidades
são inapropriadas para a gente, ao cruzar uma outra pessoa na calçada, vindo na direção oposta, ou uma ultrapassagem na calçada, que a gente mantenha o distanciamento físico recomendado de 2 metros. Então, assim, é um argumento para a gente começar a conversa. Era isso. Posso só complementar Sim, Dani. Bota o seu microfone mais próximo, Dani, por favor. Não, acho que só uma coisa que me veio à cabeça vendo algumas experiências de outras cidades também, para a gente ficar como aprendizado a importância da gente ter dados, porque nessas horas de emergência a gente consegue otimizar recursos se a gente tiver o dado. Por exemplo, quais são as cidades do Brasil que têm esse mapeamento de largura de calçada? Então, qualquer cidade que não tiver isso vai ter muito mais dificuldade de implementar medidas efetivas agora numa urgência. Tá? Então, acho que isso é importante a gente pensar também. Não esquecer para as próximas. Sim, é essencial isso. Muito interessante a fala de vocês, em termos de timing, janela de oportunidade. E quando a Hannah comentou sobre o transporte público, e, por exemplo, as faixas exclusivas de ônibus, e como isso caminha junto para soluções para os pedestres, né? Talvez não seja, certamente não é o momento agora para se caminhar nas ruas, mas é um momento, assim, de planejamento, né? Assim como talvez seja uma janela de oportunidade para ampliar as faixas exclusivas, talvez também seja o momento, entendendo sobre esses eixos principais de circulação dos pedestres e como esses, por exemplo, terminais são polos geradores de viagem, etc., como há necessidade de algumas determinadas calçadas serem expandidas ou não. Eu acho que essa conversa tem que acontecer de alguma forma paralela ao transporte de média e alta capacidade, porque essas pessoas vão chegar andando até lá, né? E vão sair também de lá andando. Então, eu penso que essa segurança é essencial dentro dos ônibus, das estações de metrô e dos vagões, mas também a segurança de chegar nessas estações, nesses ônibus, nesses vagões, também seja de suma importância. Eu já recebi aqui várias perguntas, estão um sucesso, e eu selecionei uma aqui, e depois eu vou passando. Tem várias perguntas. O Rafael Aquino pergunta para a Hannah qual era o papel do poder público nessas intervenções de urbanismo tático nas travessias. Eu acredito que ele esteja falando de São Miguel Paulista. E aí eu vou colocar outra pergunta junta, que é a da Ana Carolina Nunes. Ela pergunta quais são os principais desafios para a comunidade apoiar as intervenções, ainda que temporárias. Ok? Bom, o papel do poder público foi mudando, né, ao longo da experiência, ao longo dos anos, né, ao longo das intervenções. Então, se no começo o poder público, a gente tinha alguns aliados ali da subprefeitura, e a gente teve que se unir com eles para conseguir autorizações da CET para conseguir fazer a primeira intervenção lá em 2016, no final desse processo, o poder público estava atuando mais ativamente, né? Eu acho que é uma informação muito importante de falar, que até falei ontem com a Renata Falzoni numa conversa com ela, que o poder público, ele não é uma coisa una, né? Então, tem visões muito diferentes lá dentro. É muito importante identificar quem são os parceiros, quem são os aliados e construindo a confiança daqueles que estão mais desconfiados para medidas mais transformadoras. E, então, assim, se eu fosse contar em cada uma das intervenções como que foi mudando o papel do poder público, acho que a gente sairia daqui às 8 da noite. Estou tomando uma cerveja, espero. Mas eu, no começo, o papel do poder público era dar a permissão e no final estava ali pintando a rua com a gente. Então, acho que foi essa transformação. Sobre o segundo ponto, Vitor, me lembra Vou lembrar agora, quais são os principais desafios para a comunidade. Apoiar as intervenções? Qual o desafio para essa comunidade se engajar e apoiar as intervenções? Eu acho que o primeiro caminho, um primeiro desafio, e daí a Dani vai poder me complementar muito bem, primeiro chegar nessa comunidade.
Então, por mais que a gente tenha, na experiência da Penha, que foi a mais bem-sucedida, com maior engajamento, a gente tenha ido lá inúmeras vezes, falado, convidado para as oficinas. A gente fez uma oficina que o subprefeito chamou de trailer, que eu achei maravilhosa, que era só uma propaganda, uma chamada do processo que ia se iniciar. A gente não falou de projeto lá. E foi muito divertido que muitos moradores, muitos comerciantes locais vinham para a gente e perguntavam: mas espera aí, cadê o projeto? E a gente falava: não tem projeto, a gente vai construir com vocês, a gente está falando de um processo que vai se iniciar. E daí eles não entendiam isso, não entendiam nem esse conceito. Então, não, vocês estão enganando a gente, cadê o projeto? Não, estamos aqui, estamos construindo junto. Então, chegar nessas pessoas foi muito difícil. Até o último dia, e olha que, assim, foram 3 oficinas formais, mais 3 conversas, que eu fui até a subprefeitura, conversei com todos os comerciantes, etc., pelo menos tantas outras feitas pelo subprefeito direto com a comunidade local. Então, até o final desse processo, muita gente falou: eu não fui avisada, eu não sabia, e a gente imprimiu flyer, e a gente colocou pôster, e a gente passou de ponto em ponto, né? Tem gente que está aqui ouvindo essa conversa, que esteve lá presencialmente, conversando e explicando o que ia acontecer, apareceu na Globo, etc., e até o final tinha gente que falou que não sabia. Então, um dos resultados desse processo foi que os comerciantes da rua criaram um grupo de WhatsApp, que não tinham. Então, começou uma articulação ali entre eles. Então, eu acho que quando a gente também chega em lugares que estão mais articulados e organizados, talvez seja esse desafio seja mais fácil de vencer. Bom, e daí o segundo desafio, óbvio, para engajar todo mundo, é que tem visões diferentes, do comerciante é uma, do comerciante que tem um ponto de ônibus na frente é uma, do comerciante que tem, enfim, que precisa de uma vaga de carga e descarga é outra, e daí, mas eu acho que o primeiro desafio é de engajar, de comunicar todo mundo, de alcançar mesmo, assim, de trazer essa pessoa, mesmo que seja para ela dizer: eu não quero essa transformação. E daí, pelo menos, a gente, enfim, tem espaço ali para apresentar argumentos, dados e, quem sabe, mudar essa visão. Tá ótimo, Hanna. Alguém mais quer falar sobre essa segunda questão? Que eu acho que vocês devem ter experiências super interessantes, vocês 3. Desafios para engajar a comunidade nas experiências que vocês apresentaram. Posso complementar rapidamente. Ok. Eu acho que, resumindo um pouco, na verdade, o que a Hanna falou é isso. Acho que a gente não tem tem uma desconfiança muito grande das nossas instituições públicas, e a gente, como organização da sociedade civil, a gente acaba abraçando um papel que é do poder público, porque quem deveria estar aí lá chamar a população não é uma organização que tem 13 pessoas no Brasil, é uma prefeitura que tem que estar fazendo ali esse corpo a corpo, porque tem um outro alcance. E o pessoal do Metrópole, a Bibi está aqui ouvindo, quem foi lá colocar o cartaz e conversar com as pessoas, foram 3 pessoas, tá? Então, a dimensão, o que a gente consegue chegar numa ação dessas, a dimensão de engajamento que a gente consegue ter, é mínima, é ínfima, porque é necessário. Mas ainda assim, eu acho que é um primeiro passo, é mostrar para a prefeitura como é que a gente engaja a comunidade, que é o que deu certo entre Santana e José Bonifácio. A gente foi chamado pelo setor de educação da CET para ajudar eles, ficaram encantados com a nossa metodologia, que simplesmente era chegar na população e compartilhar o projeto com eles. Tá? Então, acho que a gente tem um passivo aí de técnicas de engajamento de comunidade que é gigantesco. Então, tanto a desconfiança da população, quanto o receio do poder público de conversar com essa população também, por medo. A gente não tem orçamento, como é que a gente vai botar um projeto lá, a gente vai ser cobrado, porque o técnico que vai botar a cara lá e apresentar o projeto, ele não tem garantia nenhuma de que o projeto vai ser implementado. Tá? Então, acho que são questões bem sutis que a gente precisa ir costurando e, aos poucos, quebrando essas barreiras da importância de ter um governo mais transparente e de quanto isso, porque o que a gente vê nessas sessões de engajamento é que quanto mais transparente a prefeitura é, mais a reciprocidade da própria população, sabe? Se você vai lá e apresenta: olha, a gente tem tanto dinheiro, ele vai ser usado assim, 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 a tendência das pessoas é aceitar, sabe, a limitação. Eu não vejo
que não, vão cobrar. Não, acho que é muito recíproco também a transparência do poder público começa a trazer de volta o engajamento da própria população, sabe? Se cria uma relação de confiança entre um e outro. Acho que isso é bom de levar em conta também em qualquer sessão que for feita. Acho que eu queria também só complementar, colocar um pouco a nossa visão, porque a gente tem uma experiência bem diferente de atuar menos em parceria com a gestão pública e mais anteriormente com, enfim, as comunidades, e depois esse trabalho com as comunidades virar uma demanda para a gestão pública, que é um caminho um pouco diferente e às vezes até mais difícil de se concretizar, mas ao mesmo tempo é quase que um dilema, porque ao mesmo tempo que ele é mais difícil de acontecer, talvez ele tenha um processo mais fácil de engajamento antes, porque não tem uma desconfiança de que é só uma validação de um projeto político, enfim, esse tipo de coisa. E aí a gente teve muito essas questões em alguns projetos, um deles, por exemplo, no Jardim Nakamura, que a gente fez todo um processo de criação de sinalizações, de legibilidade urbana junto com a comunidade, inclusive formatou um modelo de fazer em que a gente não dependesse da gestão pública, para a gente conseguir seguir um outro timing, um timing da sociedade, um timing do terceiro setor. Então, por exemplo, colocando essas sinalizações nos muros das casas e não necessitando de infraestrutura pública, que precisaria de um outro processo de autorização, de um outro processo de engajamento. Mas isso foi muito importante para engajar as pessoas no bairro, saber que a gestão pública não estava envolvida, o que é muito louco isso, mas é importante pensar isso, fez com que as pessoas participassem mais e conseguissem se colocar mais, viessem às reuniões, entendendo que não era um processo de validação de algo político. E, inclusive, no mesmo bairro, quando teve depois um projeto de urbanismo tático, de entorno escolar, enfim, que a gente também apoiou esse processo, porque acredita muito, a gente sentiu uma resistência muito grande da comunidade por estar tendo uma questão de ganho de imagem em cima daquele bairro, assim. Então, inverteu um pouco o jogo, por mais que tinha um benefício da perspectiva da cidade, de diminuição de acidente, de espaço para as pessoas, a comunidade não conseguia enxergar assim, por ter sido proposto de um outro caminho. E aí, acho que isso é muito importante também. Acho que a gente falta também na nossa gestão pública um caminho de ouvir o que as comunidades já estão querendo pedir, e aí, em cima do que elas estão pedindo, aí sim, usar as ferramentas técnicas e responder com orçamento, em vez de fazer sempre esse caminho contrário, de já escolher um território e aí tentar engajar as pessoas para esse processo. Vitor, você está no mudo. Obrigado, eu estava prestando tanta atenção no que a Letícia estava falando que eu comecei, depois falei e esqueci de tirar. Infelizmente, a gente vai ter que fechar em só mais 3 perguntas, que nosso tempo está acabando. Enfim, essas perguntas, as outras vão ficar para outra oportunidade. Mas, assim, muito inspirador mesmo o que vocês estão dizendo para a gente. Aí eu vou colocar aqui uma pergunta da Silvia, que eu achei bem interessante, de alguma forma conectada para aquela discussão que a gente teve antes sobre soluções para o transporte público e soluções para a mobilidade ativa. Ela fala o seguinte: apesar dos avanços indicados até então, as intervenções de urbanismo tático restringiram seu tratamento de infraestrutura para pedestres. Portanto, conforme o PNMU e Planmobs, quais caminhos para o ganho de escala que potencialize e expanda as ações, integrando efetivamente modos ativos e transporte público coletivo? Então, assim, como a gente de fato pode ganhar escala nessas intervenções táticas, conectando com o transporte público coletivo? Não é uma pergunta fácil, né? É a pergunta de $1 milhão. Se Ô, eu tivesse Vitor, essa resposta. Alguém quer falar? Fala, Ana. Na verdade, eu queria responder isso pensando em uma coisa que eu lembrei quando, enfim, estava respondendo outra pergunta, que eu acho que é uma questão estratégica para a gente, principalmente da sociedade civil que trabalha com mobilidade a pé, que mobilidade a pé sempre é tratado como uma coisa meio minoritária, sabe? Como se, tipo, é uma obrazinha aqui, uma coisinha ali e pronto.
E eu acho que é um erro estratégico quando a gente desassocia a mobilidade a pé de transporte público. A gente precisa lembrar, assim, retoricamente mesmo, que deslocamento a pé é o deslocamento da maioria, porque todo mundo que usa transporte público precisa se deslocar a pé. Massivamente. Então, é um meio de locomoção de massa. E usar as oportunidades em que se debatem, por exemplo, obras para o transporte público, para exigir uma infraestrutura decente de acessibilidade a esses espaços, né? Então, porque senão a gente vai ver, por exemplo, está tendo aqui a discussão sobre a implantação de um corredor, e um corredor de ônibus então avenida, a gente não vai ver isso porque acha que a gente só tem que olhar quando se trata de construção de calçadas, quando não, né? E justamente porque mobilidade a pé é o patinho feio, né? É o que não tem orçamento, não tem equipe. E aí eu falo sem medo que, inclusive, perde para a bicicleta sim, porque tem várias cidades que se destacam em infraestrutura cicloviária e tem um trabalho que deixa de lado a infraestrutura para mobilidade a pé. Então, a gente tem que pegar a carona em outras ações que não se colocam exatamente como se fosse para a mobilidade a pé, mas que são, né? Porque senão a gente vai ficar esperando uma especificidade que não vai vir, né? Então, acho que é um grande retórico que, inclusive, é uma lição para a gente em como a gente vai fazer essa discussão nas eleições, né? A gente está pedindo aqui, quando a gente fala de acessibilidade de calçadas no entorno de corredores de ônibus, a gente está falando de transporte público coletivo. Quando a gente fala de demarcar espaços, expansão de calçadas próximo a ponto de ônibus, para que as pessoas consigam esperar o ônibus em distâncias seguras, a gente está falando também de transporte coletivo. Eu acho que tem uma questão bem estratégica aí mesmo. E eu queria, acho que só... Letícia, quer falar? Vai. Não, pode falar, Dani, fala depois. Eu queria só complementar, que eu acho que acho que não tem uma fórmula mágica para escalar essas ações, mas eu acho que tem algumas premissas básicas. Você precisa ter um planejamento de rede para a mobilidade a pé, então, eu acho que isso depende de vontade política, infelizmente, não é só questão técnica. Mas eu gosto sempre de deixar, nesse caso, acho que para mim a cidade que melhor usou em escala ações de urbanismo tático a seu próprio favor é Buenos Aires. Tá? Então, eles têm aí, há mais de 5 anos, uma série de interseções, de trabalhos em interseções que são conectados em bairros, então eu acho que eles têm mais de 100 e poucas intervenções com tinta e com dessas super simples, e para mim, eles conseguiram... Eles partiram disso, mas com uma visão de longo prazo, e tem hoje uma política de mobilidade de pé e bicicleta bem impressionantes para uma cidade da América Latina. Então, só que tem poder político por trás, né? Tinha um interesse. Então, eu acho que para a gente precisa construir essa vontade política ainda. A gente precisa... Óbvio que tem que, acho que são frentes paralelas, a técnica também, acho que impulsionar essa ideia de que a mobilidade a pé é uma rede, e essa rede ela pode começar pelo entorno do transporte coletivo, e a outra é consolidar essa ideia da rede de uma maneira mais política. Excelente, Dani. Eu lembro muito, novamente, como você citou, o índice de caminhabilidade do ITDP. Pensar rede, eu acho que ele é uma ferramenta bem interessante para se planejar com rede, né, como auxílio. E lembrei também de uma intervenção onde várias organizações participaram, WRI, dentre outras que estão aqui presentes, de uma intervenção de uma rua de acesso à Estação Berrini, né, tentando, uma pequena escala, mas tentando fazer uma intervenção conectando a uma estação e uma experiência também do impacto disso na experiência dos usuários da estação de trem e metrô. Agora, sendo bem rígido, eu vou fazer mais 2 perguntas, mas a gente tem muito pouco tempo. A Letícia ia falar, Vitor. Pode só terminar dessa? Fala, Letícia. Perdão. Não, eu só ia, acho que complementar com uma coisa muito do momento, assim, de novo, porque a gente está vendo esse momento de que vai ter que desafogar o transporte público, e talvez essa seja a nossa brecha de conexão também
do pensamento de rede dos modos ativos, porque eles vão ter que fazer trajetos paralelos ao transporte público também, assim, eles não vão ser mais só conexões, mas eles vão ser realmente substitutos, e substitutos agora bem vistos, né, porque só para contar uma historinha engraçada, a gente tem um mapa que fala das distâncias a pé entre as estações de metrô aqui em São Paulo, muito mais no sentido das pessoas terem esse entendimento de cidade, enfim, circularem nas zonas centrais, mas na época que a gente realizou e foi apresentar isso para o metrô falou que isso era concorrência com o transporte que eles forneciam. E esse pensamento é muito absurdo, e quando a gente vê que esse pensamento acontece dentro da gestão do transporte público, é o problema de conseguir fazer ações vinculadas. E aí agora, acho que a gente talvez, por mais que a gente já falou que no Brasil, a gente talvez não esteja nesse momento, mas eu acho que todas as cidades vão ter que repensar essa diminuição da demanda, do uso, da aglomeração dentro do transporte público, e as próprias estruturas e empresas de transporte público vão ter que atuar para fornecer infraestrutura de mobilidade ativa em paralelo com seus trajetos, para ter mais segurança. Então, também, se a gente se apropriar um pouco dessa pressão e desse discurso, a gente consiga vincular mais esses modos de transporte e ganhar mais relevância. Excelente, Letícia. Super obrigada aí pela contribuição. Então, gente, eu vou agora para finalizar, porque o nosso horário já está chegando. Eu vou fazer uma pergunta para a Letícia e para a Ana, e uma outra para a Hannah e para a Dani, ok? A pergunta para a Letícia e para a Ana é do Ramiro Levi. Ele cita a Paulista como uma grande experiência, né? Ele pensa como essa experiência pode ser reproduzida, mas a pergunta final dele é a seguinte: quais foram os principais aprendizados desse processo para o futuro, né? Então, para vocês listarem quais foram os principais aprendizados. E para a Hannah e para a Dani, para elas já irem pensando, a pergunta é da Gabi Calejas, e ela pergunta o seguinte: intervenções, a conquista de espaço dos carros... intervenções para as pessoas, elas demandam manutenção. Tá? Não adianta só intervir e deixar. Você tem um custo aí, né, se pensar em termos de TCO, até tem um custo a longo prazo, né, de manutenção. E aí ela fala o seguinte: essa discussão sobre ela está avançando junto das prefeituras, estamos ou deveríamos estar falando mais também de orçamentos e modelos para manutenção de espaços públicos para os pedestres? Então, duas perguntas excelentes. Eu passo a palavra para vocês para a gente finalizar, tá bom? Letícia, você já está na tela, quer começar? Tá bom, começa. Como eu tinha sido a última a falar, eu não queria cansar com a minha voz, mas eu começo, depois vocês continuam. Eu acho que o primeiro grande aprendizado, e até a escala Brasil, é que a política de abertura de ruas aqui em São Paulo, da Paulista Aberta e até das ruas abertas, o decreto ele ficou vinculado à Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Porque todo decreto precisa estar vinculado a uma lei já existente. E acho que isso é um aprendizado enorme que serve para todas as cidades, porque se ele está vinculado a uma lei nacional, qualquer cidade pode fazer, reproduzir exatamente o mesmo tipo de decreto na sua cidade. Eu acho que isso é super importante a gente sempre espalhar, frisar, porque é isso, todas as cidades que estiverem aqui, dá para seguir esse caminho de forma, né, digamos, de processo de lei, dá para seguir exatamente a mesma fórmula. Agora, eu acho que tem uma outra coisa que é um aprendizado, que é ter ruas ou avenidas abertas iguais a outras, né? Eu acho que existiu um anseio, tanto no programa aqui na cidade, de que a Paulista Aberta é assim, 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 né? Tem música, tem gente, e a gente quer reproduzir isso em outros lugares, mas ela só é assim porque a Paulista, especificamente, já tinha muitas características próprias, e que cada avenida e cada cidade precisa entender qual que é a sua particularidade, da mesma forma que a gente não importa as soluções, né, da Europa para as nossas realidades, também não dá para importar de uma grande avenida simbólica, que concentra todos os espaços culturais, que tem acesso de transporte público de massa, em qualquer outra avenida da cidade ou de outras cidades. Então, talvez entende-se o que outras iniciativas, outras experiências falharam, porque se buscava ser algo que elas jamais seriam, e elas têm que buscar dentro da identidade delas. E acho que isso são as coisas mais importantes, assim, de ressaltar. Excelente, muito obrigado, Letícia. Ana, passo a palavra para você.
Complementando o que a Letícia trouxe, eu acho que o que a experiência da Paulista Aberta mostra é que a gente precisa ousar experimentar. E aí, enfim, quando eu vejo as mobilizações que a Letícia trouxe, que foram feitas desde 2014, 2013, do Dia Mundial Sem Carro, fazendo ações na rua, mostram que, de alguma forma, a gente precisa começar a ocupar esse imaginário. E, enfim, né, gente, a gente não pode esquecer que já faz parte da nossa cultura ocupar espaços públicos, se reunir, enfim, claro, tanto que está sendo tão difícil, né, a gente seguir aí as determinações do isolamento social, enfim, tanto que as ruas de lazer era uma coisa muito comum até 10 anos atrás, mesmo em São Paulo, em outras cidades. Então, a gente tem em São Centro essa capacidade, só que a gente foi convencido, né, a população foi convencida de que as ruas não podem ser ocupadas, e a gente precisa tentar construir experiências. Eu acho que a Paulista Aberta, ela tem um lance de que as pessoas que experimentavam, elas, mesmo que tivessem resistências, passavam a de uma certa forma, se convencer, né, porque ela tem uma experiência muito local que foi mobilizada e criada principalmente a partir do lugar do afeto. E o afeto é um ponto comum ali, né? Então, por exemplo, você poder vivenciar arte concentrada a céu aberto em um espaço da cidade. E isso fazia com que várias pessoas, não importando se elas gostavam ou não do prefeito, se elas gostavam ou não de ciclovias, elas passavam a simpatizar com aquilo. E a gente precisa buscar pontos comuns nessas experiências e experimentar para que as pessoas consigam entender quais que são as propostas e as possibilidades de refazer, de reconstruir, de ocupar de uma maneira diferente o espaço da cidade. E isso a gente pode fazer a partir do nosso lugar de sociedade civil mesmo, né? A partir do nosso lugar de cidadãos que não têm acesso à caneta da tomada de decisão, cidadãos que não são sempre ouvidos pelo poder público, mas que a gente consegue, a partir da nossa criatividade, nosso repertório, criar experiências, propor para que as pessoas experimentem, e aí, assim, a gente vai criando uma possibilidade de que elas se familiarizem e curtam essas soluções. Tá? Obrigado, Ana. Dani e Hanna, eu passo a palavra para vocês. Se vocês tiverem alguma coisa, certamente vocês têm para comentar sobre planejamento e orçamento para manutenção de intervenções e de programas para pedestres. Hanna, eu começo, você fecha. É um pouco uma repetição de uma conversa que a gente teve ontem, na verdade. Ótimo, vocês já fizeram até um trial. A Gabi sabe o que ela está perguntando também. Não, acho que foi para a gente, como ITDP, a gente agora, o fechamento desse processo das ações de urbanismo tático é um trabalho sobre gestão de espaços públicos. Exatamente porque a gente entendeu que tinha uma lacuna aí, foi aquilo que eu falei no início, na implementação e na manutenção dessas ações. Tá? Então, a gente faz todo um esforço para fazer um piloto, para mostrar como é possível transformar a rua, redistribuir o espaço, que não precisa ser caro, que a gente pode usar os meios que a gente tem, só que ainda assim é muito difícil levar isso adiante, tanto acho que tem questões do tipo de financiamento, por incrível que pareça, às vezes é tão barato que é mais difícil financiar, porque não tem uma rubrica para aquele material que vai ser usado. Tá? Então tem uma série de entraves burocráticos que não ajudam, e tem acho que uma total descoordenação no que se refere à manutenção e gestão de espaço público nos municípios brasileiros, né? Então, a rua hoje ela é resultado de uma série de ações descoordenadas. É o meio ambiente que cuida da vegetação, é a empresa de gestão de resíduos que vai lá, que instala a lixeira, tem as operadoras, as concessionárias de iluminação, tem o que vai lá e abre toda a infraestrutura de saneamento e drenagem, tem a empresa de engenharia de tráfego que faz a sinalização vertical e horizontal. Então, tem o proprietário do lote, que é responsável pela calçada, que é outra coisa que a gente precisa discutir. Então, a rua, não existe um ente ou uma coordenadoria olhando para o resultado final da rua, que na prática é a cidade que a gente vive.
tá? Então, a gente eu estou trabalhando num documento sobre isso, para tentar trazer algumas recomendações, e também eu acho que isso é uma questão de governança, mas a gente tem a questão do financiamento também, que precisa, eu acho que, ter um olhar integrado do poder público e que traga o investimento, direcione para essas coisas. Eu não acho que não. Eu acho que os municípios têm uma dificuldade de investimento, sim, é fato. E eu acho que a gente precisa trazer, eu acho que iniciativa privada para algumas ações pontuais, mas jamais a iniciativa privada pode se responsabilizar por todo o espaço público nas nossas cidades, né? Então, por mais que a gente possa ter aí algumas parcerias que ajudem, elas não resolvem o problema. A gente precisa ter um respaldo do poder público com um financiamento, e inclusive financiamento para a sociedade civil colaborar, como a gente tem exemplos aí internacionais. Então, acho que a gente realmente precisa de uma reestruturação nesse sentido, de um olhar integrado para espaços públicos. Eu acho que a Hanna pode complementar muito bem isso. Bom, pegando o gancho do orçamento, né, eu acho que a gente é função das subprefeituras fazer esse papel de zeladoria e da intervenção nas calçadas numa escala da acessibilidade, né? Mas o que acontece, enfim, exemplificando um dos problemas, né, porque são vários e são complexos, é de que as subprefeituras não têm orçamento, e a subprefeitura da Penha, por exemplo, não tem um engenheiro, e não tem um computador, enfim, como que a gente vai transformar esse ambiente construído, né? A gente precisa reequilibrar também a distribuição de recursos dentro do próprio poder público para os seus próprios recursos humanos, para suas próprias áreas. E um outro problema é o fato de que existem várias instâncias internas ao poder público que também são responsáveis por projetos. Então, tem a Secretaria de Infraestrutura e Obras, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que cuida de todas as operações urbanas e projetos especiais, as subprefeituras, a Secretaria de Transportes, que daí vem a SP Trans e a CET, e não existe um repositório único ou um procedimento único estabelecido do fluxo de projeto. A partir do momento em que é feito um estudo preliminar, eu acho que tem vários arquitetos também aqui nessa conversa, mas assim, do momento que tem um estudo preliminar, um estudo funcional, até o início dessas obras, ou a conclusão dessas obras. Então, um exemplo que exaspera esse problema há 2 semanas atrás, uma subprefeitura consertou uma calçada, um polo gerador foi lá, quebrou tudo de novo para reformar aquela mesma calçada. E isso numa área relativamente nobre da cidade. Então, se a gente... É lógico que a manutenção é muito importante, mas se a gente conseguir alinhar os fluxos e procedimentos que antecedem até a execução dessas obras, a gente vai ter uma subprefeitura mais coordenada, e daí incluindo nesses fluxos e procedimentos as diretrizes que levam em consideração e que invertem essa lógica de priorização do espaço público, que, enfim, eu gosto de acreditar que a gente já mudou o paradigma, mas acho que talvez não, assim, que prioriza o automóvel para incluir mais diretrizes e não sobrar, né? Daí, depois que fez o projeto, esse é o espaço que sobrou para o pedestre, né? Então, se a gente também coloca mais atores nesse processo, e se isso não é dominado, por exemplo, pela instância que está resolvendo o problema de congestionamento, se a gente coloca mais atores públicos, e daí dando visibilidade e fazendo um controle social desses procedimentos, eu acredito que a gente possa ter uma melhora. E a Prefeitura de São Paulo está trabalhando nisso, unificando as normas da cidade toda num manual único de desenho urbano. Isso já vem sendo aos poucos apresentado, conversado, mas a ideia é que tenha uma grande apresentação, uma consulta pública daqui a pouco, e também está trabalhando internamente, definindo esses fluxos e procedimentos de projeto, criando uma governança de comunicação interna da prefeitura desses projetos e intervenções, e vai ter com o desenvolvimento, né, com o apoio da tecnologia, né, de ter um sistema de informações geoespaciais, de intervenções urbanas, com uma visualização intranet, né,
para os gestores públicos, uma visualização pública, para que haja uma coordenação interna na prefeitura do que está sendo pensado, de projetos preliminares a obras, mas que esse mapa com esses polígonos também fique visível para toda a população acompanhar esses projetos. Então, estou dando uma pílula aqui, mas acho que a gente vai conversar bastante sobre isso daqui a pouco. Excelente, Hanna. Antes de passar a palavra para a Silvia, super obrigado por esse super time, Daniele, Hanna, Ana, Letícia, incrível conversar com vocês, obrigado aí por toda a audiência que participou desse bate-papo conosco, e eu passo a palavra para a Silvia agora. Bom, eu só reforço as palavras do Vitor, queria agradecer muito a participação de todos vocês e também de quem acompanhou a gente, né, até agora, nesse quarto webinar que falou sobre, então, urbanismo tático e ruas abertas, essas iniciativas tão pertinentes e desafiadoras, né, em várias frentes, que pode vir de fora por essa pressão da sociedade civil ou de dentro por meio dos convênios de assistência técnica entre o poder público e as instituições, mas que, de modo geral, acabam transformando a nossa cidade. Então, eu queria agradecer de novo essas mulheres protagonistas, a Hanna, a Letícia, Ana Carol, a Dani e o Vitor pela super mediação. E, por fim, só reforçar o link, né, de avaliação tanto desse webinar para o pessoal que participou, se puder, por gentileza, preencher, e também o link para participar do grupo do WhatsApp, né, que teve uma pergunta também sobre o grupo do WhatsApp. Eu falei inicialmente, então aqui eu só reforço que precisa preencher o formulário, né, para entrar no grupo, e o grupo ele visa discutir vários assuntos relacionados à mobilidade a pé e também passar esses informes sobre agendas, não só do que o Comanda vem realizando, mas todas as organizações e pessoas que estão ali no grupo estão realizando, tá bom? Então, queria agradecer mais uma vez e até as próximas. A gente segue conversando. Obrigada, viu?